Olá, bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo. Esta semana tivemos uma série de probleminhas com a nossa internet, então teve que postar um vídeo aqui, outro não, mas nós não vamos parar, né? Já foi solucionado, então nós vamos fazer mais esse estudo, né? Do capítulo 21, e assim nós vamos dando sequência como de costume nós estamos fazendo. Então, agradeço a compreensão de vocês que acompanham fielmente o estudo, que gostam de estudar juntos, né? Muito obrigado. Muito obrigado a você que está inscrito no canal. Muito obrigado a você que divulga esse estudo, né, da Sagrada Escritura. E nós já estamos avançados. Nós já estamos no capítulo 21 do livro do Êxodo. Então convido você, a pegar a sua Bíblia, pegar a sua caneta para anotações e vamos fazer a nossa leitura bem atenta, calmamente, do capítulo 21, que são 37 versículos, e depois nós vamos entrar para o estudo, propriamente dito, deste capítulo. Como eu disse lá atrás, no estudo passado, nós vamos estudar o Código da Aliança daqui para frente. E esse Código da Aliança vai do capítulo 20, que nós já estudamos, que é a instituição, né, dos 10 mandamentos, do Decálogo. Então esse Código da Aliança vai do capítulo 20 até o capítulo 24, versículo 18. Hoje nós vamos nos deter no capítulo 21, tá? Que é a continuidade das normas, das regras, que são regras para organizar o povo, para organizar uma sociedade. Isso é a primeira intenção. Claro que por detrás disso tem a ratificação de Deus, como nós vimos, né? Tem uma ordem divina também atrás de tudo isso. Mas vamos lá. Vamos para a leitura, então, do capítulo 21 de Êxodo. Bem tranquilo, vamos fazer essa leitura, tá? Estas são as leis que exporás aos israelitas. Quando comprares um escravo hebreu, ele servirá 6 anos. No 7º sairá livre, sem pagar nada. Se entrou sozinho, sozinho sairá. Se tiver mulher, sua mulher partirá com ele. Mas, se foi o seu senhor que lhe deu uma mulher, e esta deu à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão propriedade do Senhor. E ele partirá sozinho. Porém, se o escravo disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair livre, seu senhor o levará então diante de Deus e o fará aproximar-se do batente ou da ombreira da porta e lhe furará a orelha com uma sovela. Desta sorte, o escravo estará para sempre a seu serviço. Se um homem tiver vendido sua filha para ser escrava, ela não sairá em liberdade nas mesmas condições que o escravo. Se desagradar ao seu senhor, que a havia destinado para si, ele a fará resgatar, mas não poderá vendê-la a estrangeiros depois de lhe ter sido infiel. Se a destinar ao seu filho, a tratará segundo o direito das filhas, segundo o direito das filhas. Se tomar outra mulher,
não diminuirá nada à primeira. Quanto à alimentação, aos vestidos e ao direito conjugal. Se lhe recusar uma dessas 3 coisas, ela poderá partir livre, gratuitamente, sem pagar nada. Aquele que ferir mortalmente um homem será morto. Porém, se nada premeditou e Deus o fez cair em suas mãos, eu lhe fixarei um lugar onde possa refugiar-se. Mas, se alguém por maldade armar ciladas para matar o seu próximo, o tirarás até mesmo do meu altar para matá-lo. Aquele que ferir seu pai ou sua mãe será morto. Aquele que furtar um homem e o tiver vendido, ou se este for encontrado em suas mãos, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será punido de morte. Quando, em uma contenda entre 2 homens, um dos 2 ferir o outro com uma pedra ou com o punho, sem matá-lo, mas o obrigar a ficar de cama, aquele que feriu não será punido, se o outro se levantar e puder passear fora com seu bastão. Mas o indenizará pelo tempo que perdeu e os remédios que gastou. Se um homem ferir seu escravo ou sua escrava com um bastão, de modo que ele morra sob sua mão, será punido. Se o escravo, porém, sobreviver 1 dia ou 2, não será punido, porque ele é propriedade do seu senhor. Se homens brigarem e acontecer que venham a ferir uma mulher grávida, e esta der à luz sem nenhum dano, eles serão passíveis de uma indenização imposta pelo marido da mulher, e que pagarão diante dos juízes. Mas, se houver outros danos, urge dar vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se um homem ferindo seu escravo ou sua escrava, atinge-lhe o olho e o faz perdê-lo, o deixará ir livre, em compensação de seu olho. E se lhe deitar fora um dente, o deixará ir livre, em compensação do dente. Se um boi ferir mortalmente um homem ou uma mulher com as pontas dos chifres, será apedrejado, e não se comerá a sua carne. Mas o dono do boi não será punido. Porém, se o boi era já acostumado a dar chifradas, e o dono, tendo sido avisado, não o vigiou, o boi será apedrejado se matar um homem ou uma mulher, e seu dono também morrerá. Se para resgatar sua vida lhe for imposta uma quitação, ele deverá dar todo o preço que lhe tiver sido imposto. Se o boi ferir um filho
ou uma filha, será aplicada a mesma lei. Mas, se ferir um escravo ou uma escrava, se pagará ao seu senhor 30 siclos de prata, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar uma cisterna aberta, ou cavar uma, sem cobri-la, e nela cair um boi ou um jumento, o proprietário da cisterna pagará uma indenização. Reembolsará em dinheiro o proprietário do animal morto, e este será seu. Se o boi de alguém der uma chifrada no boi de outro, e este vier a morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor. Repartirão igualmente o boi morto. Mas, se o boi era já acostumado a dar chifradas, seu dono que não o vigiou pagará boi por boi e receberá o animal morto. Se um homem furtar um boi ou um carneiro e o matar ou vender, pagará 5 bois pelo boi e 4 carneiros pelo carneiro. Esta é a leitura do capítulo 21. Como nós podemos notar, nesse estudo, esta leitura implica em códigos, em leis, como eu já disse no início, para organizar a vida do povo. Mas vamos recordar um pouco sobre os 10 mandamentos que nós estudamos anteriormente. O que nós falamos sobre isso? O contexto da aliança de Deus com o povo, no contexto da aliança de Deus com o povo, encontramos a promulgação do Decálogo, dos 10 mandamentos, que procuram regulamentar relações. Lembram-se disso que nós falamos? Procuram regulamentar relações entre membros do povo e deste com Deus. Com exceção dos 2 primeiros mandamentos, os 2 primeiros se referem diretamente à relação do povo com Deus. E os outros 8 mandamentos são para regulamentar as relações interpessoais. Tá? Então, somente 2 dos 10 mandamentos se referem diretamente a Deus. E os outros 8 são para regulamentar o convívio, a convivência da sociedade, a convivência dos homens entre si. É preciso ter regras, Como nós falamos, o meu direito termina onde começa o direito do outro. É uma regra de convivência. Se a nossa sociedade não tiver esse tipo de regras, vira um caos. Vira um caos, Porque todo mundo vai fazer aquilo que nós falamos, o que der na telha. E ninguém vai se respeitar. Então as leis não têm a primeira intenção de punir alguém, mas de colocar limites, de colocar regras. Toda lei é assim, tá? Toda lei é assim. Nenhuma lei tem a sua primeira intenção de punir a pessoa, mas ela existe para garantir o direito de cada pessoa. Entendam bem isso. Toda lei, ela existe no primeiro momento para garantir o direito da pessoa. Quando este direito é violado, aplica-se a lei para regulamentar novamente. Então, os 10 mandamentos, o Decálogo, nasceu nesse contexto. E com ele o Código da Aliança, que nós estamos vendo o seu desdobramento, E assim nós entramos no capítulo 21 do livro do Êxodo. O que começou narrando para nós o livro do Êxodo? Nos versículos de 1 a 11, nós temos
o direito dos escravos. É isso mesmo que vocês ouviram, o direito dos escravos. Daí você para e pensa e vai refletir assim, poxa, mas logo o povo de Israel vem falar de escravos, né? Logo este povo israelita nos surpreende realmente que um povo recém-libertado da escravidão, né, esteja comprometendo-se com a legislação que contempla a escravidão. Parece um contrassenso, né? Com uma absoluta normalidade. Parece que é normal a escravidão. No primeiro momento a gente entende assim quando faz a leitura, né? Precisamos entender o contexto. O contexto histórico das leis casuísticas indica aqui que o povo vive em Canaã. O povo já está estabelecido. O povo já está estabelecido na terra de Canaã. Vejam bem, tá? Que as infrações às quais se refere cada um dos casos são comuns, porque eles já estão vivendo como povo que nós falamos, povos sedentários, povo estabelecido. Já não é um povo nômade, já não é um povo que caminha no deserto, que anda errante pelo deserto, montando barraca, desmontando barraca e seguindo adiante. Já é um povo que já está estabelecido na terra de Canaã, tá? O legislador ou os legisladores recorrem à autoridade divina e ao momento fundacional do povo para respaldar a obrigatoriedade moral. Então veja bem, o legislador ou legisladores que escrevem, né, tudo isso, eles recorrem à autoridade divina, Deus tendo a chancela dessas leis, né, para serem respeitadas, e ao mesmo tempo eles recorrem ao momento fundacional do povo. Onde é o momento fundacional do povo? No deserto, com Moisés. Então, o redator, o legislador, ele recorre a este momento para ratificar as leis, as normas, tá? A obrigatoriedade moral de seu cumprimento. Muitas dessas leis nos parecem hoje desumanas. Para nós, nos parecem desumanas. Quando a gente lê, a gente fala, que horror. Isso está na Bíblia? Sim, está, né? Mas para nós hoje parecem desumanas, injustas. E pior, em contradição, né? O que a gente leu aqui, a grosso modo falando, é uma contradição com a imagem de Deus, com a imagem do Deus da justiça, que se auto-revelou no começo do livro do Êxodo, lá no capítulo 3, versículo 7, como dissemos, né? Um Deus que se revela justo, misericordioso, contrário a qualquer tipo de escravidão, qualquer tipo de mal e de injustiça. Mas aí nós precisamos recordar o que já dissemos também em estudos passados. A consciência. A consciência religiosa projeta como vontade divina aquilo que em determinado momento é julgado como conveniente, bom e válido para si ou para o povo. É a consciência religiosa que projeta, né, como vontade divina. Não que seja a vontade de Deus, mas sim do religioso, da consciência religiosa.
Estão entendendo até aqui? Pois bem, em suas circunstâncias históricas, o legislador considerou que essas normas eram a melhor maneira de evitar os abusos. Serviu para um contexto, mas não serve para os dias de hoje, gente. Ah, está na Bíblia, temos que fazer como está lá. Calma, não é assim. Tudo isso, essas leis, essas normas, essas casuísticas que estamos vendo, serviu para um momento histórico. Com a consciência evoluindo, o povo vai evoluindo e vai revendo as leis. Vai mudando conforme vai mudando o pensamento, a consciência. Entenderam? Então serviu para um momento. Para nós hoje isso aqui é absurdo. Isso aqui não cabe na nossa mentalidade, na nossa consciência. Porque isso aqui, a grosso modo falando, chega a ferir a imagem de Deus. Porque eles projetam isso aqui na leitura como vontade de Deus. Só que nós entendemos, e para isso nós estamos estudando, que trata-se de uma consciência religiosa que projeta para Deus aquilo que naquele momento é bom para si e para o seu grupo de pessoas. Ok? Então, essas leis, o legislador, melhor dizendo, considerou que essas normas eram a melhor maneira de evitar os abusos contra os escravos e as escravas naquela época. O povo entrou nessa, porque eles viviam em Canaã. E ali já existiam muitas outras culturas. Como nós vimos em estudos passados, era um povo politeísta, que adoravam vários deuses, que permitiam certas práticas. E o povo de Israel, o povo hebreu, entrou também nessa onda, vamos dizer assim, de ter escravos. Então, o que o legislador faz? Ele considerou que essas normas eram a melhor maneira de evitar os abusos contra os escravos e as escravas. Tá? Quando a escravidão era tida como normal, ninguém se preocupava em eliminá-la, porque é normal. Como que você vai pensar em eliminar algo que é normal? Não existe. Naquela consciência, daquele tempo, era normal a escravidão. Não tinha nada de errado para eles. Tá? Então ninguém ia querer eliminar a escravidão, acabar com a escravidão, mas sim em regulamentá-la. Criar lei para regulamentar a escravidão, para favorecer até onde fosse possível o escravo. Favorecer onde fosse possível o escravo. Tá? Isso está em Êxodo 21, de 8 a 10. Tá? Nós podemos até reler aqui. De 8 a 10. Se desagradar ao seu Senhor, e esse Senhor aqui é com letra minúscula porque não é Deus, o Senhor que fala aqui é o patrão, é o dono do escravo. Precisamos entender bem para não confundir, né? Se desagradar ao seu Senhor, que havia destinado para si, ele a fará resgatar, mas não poderá vendê-la a estrangeiros depois de ele ter sido infiel. Se a destinar ao seu filho, a tratará segundo o direito das filhas. Tá? Se tomar outra mulher, não diminuirá nada à primeira, quanto ao alimento, às vestimentas e ao direito conjugal. Então veja bem, os direitos são iguais. Consciência de uma época, tá? Vamos entender isso. De uma realidade do povo de Israel, do povo de Deus, tá? Nos versículos de 12 a 17,
nós temos uma legislação que chamamos de a legislação criminal, tá? O denominador comum dessa legislação criminal, dos versículos de 12 a 17, de todos esses casos, é a agressão contra a vida humana. Esse é o denominador comum, tá? Entre todos os casos de agressão contra a vida humana, que acarreta a pena de morte, tá? Nenhuma agressão involuntária, nem mesmo o homicídio acidental, eram puníveis. Nenhuma eram puníveis. Ninguém podia vingar-se por conta própria. Ninguém. Nunca pôde, tá? Se alguém perseguia o agressor involuntário, era suficiente que ele se asilasse temporariamente em um santuário. Quando ele estava no território do santuário, ele estava protegido. Ninguém podia pôr a mão nele. Ninguém. Ele era protegido pelo santuário, tá? Para que sua própria vida fosse poupada, perdoada. Mas no caso do homicídio premeditado, planejou a morte da pessoa, nem mesmo o próprio santuário podia salvá-lo. Tá? Note-se a rigidez da lei sobre o respeito e a reverência devida aos pais também. Tudo isso nós encontramos nos versículos de 12 a 17. Com relação à vida humana, né? Àqueles que cometem homicídio voluntariamente, involuntariamente ou premeditadamente, e nós encontramos uma rigidez muito grande na lei sobre o respeito e a reverência devida aos pais. Isso é muito importante a gente ver, né? Nos versículos de 18 a 36, temos a casuística criminal. Nossa, parece palavras de direito, né, de advogado, mas é assim que está aqui na Sagrada Escritura. Nessa seção, as leis concentram-se nas lesões corporais dos machucados, né? Distingue claramente entre lesões causadas entre pessoas livres, versículos de 18 e 22 a 25, tá? E as causadas aos escravos. Tem diferença. Versículos de 20 a 26. Ok? A segunda parte da sessão se desenvolve em torno dos casos de agressão por um touro, como nós prestamos atenção na leitura, distinguindo-se também entre livres e escravos. Entre livres, versículos de 28 a 31, nós temos esta distinção, e os escravos no versículo 32, tá? Regula, inclusive, o caso de agressão entre touros, versículos 35 seguintes, que nós vimos na leitura de hoje. O versículo 33 contempla o caso do acidente de um touro ou de um jumento, de um asno, por negligência. Deixar uma cisterna aberta. Vocês sabem o que é cisterna, né? O pessoal do norte e nordeste sabe bem o que é uma cisterna, né? São poços cavados para se ter água. Deixar uma cisterna aberta e acontecer esse acidente de cair um boi ou um jumento é uma negligência, tá? É uma negligência. Escravos, touros, jumentos faziam parte do patrimônio. Eram índices da economia doméstica da época. Doméstica e familiar, que
precisavam de proteção. Então se tinha todo o cuidado porque era um bem, era um patrimônio. Assim como o seu veículo hoje é seu patrimônio, é seu bem. Assim era o jumento, o boi. Então precisava de uma proteção, né? De acordo com a lei. Encontramos, além disso, a famosa lei de Talião. Aqui nós temos a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. E vai mais aqui. Nós só conhecemos a frase olho por olho e dente por dente. Mas no versículo 24 seguintes diz: mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Ou seja, a lei de Talião dizia o quê? Se você foi queimado por alguém, você tem o direito de ir lá e queimar o outro também. É a lei de Talião. Se você levou um golpe, uma pancada de alguém com um bastão, você tinha o direito de ir lá e fazer a mesma coisa com a pessoa. É a lei do olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, que Jesus vem e acaba com essa realidade, vamos dizer assim. Ele aperfeiçoa, ele faz um aperfeiçoamento falando que não deve ser assim, né? Porque a lei de Talião seria uma vingança, né? Se eu fui lesado por alguém, eu tenho o direito de ir lá e lesar a pessoa também. Só que isso não cabe para quem é crente, para quem é seguidor do Deus único, para quem é seguidor de Jesus de Nazaré, tá? A lei de Talião, cujo objeto foi, no princípio, refrear a vingança. Refrear a vingança desmedida. Então havia uma vingança desmedida. A lei de Talião, a priori, ela incentiva a vingança, né? Se eu levei um golpe, eu tenho o direito de golpear da mesma maneira, no mesmo nível, né? Então, no primeiro momento, essa lei veio para regulamentar as vinganças desmedidas que tinham, que eram exageradas, né? Então, se a pessoa levou um tapa, ela morria por causa desse tapa, era uma vingança desmedida. Então, a lei de Talião fala, não, levou um tapa de outro tapa. Gente, é um contexto histórico que o povo hebreu viveu, não serve para os dias de hoje. Jamais. O que nós aprendemos hoje? Que a vingança, a violência só gera violência. O cristão não é assim. Não pode ser assim, tá? Então não é dessa maneira que nós vamos resolver as coisas. E o próprio Jesus vai dizer isso para nós lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 38 seguintes, tá? Então, vamos entender aqui. A lei de Talião, cujo objetivo foi, no princípio, refrear a vingança desmedida e insistir em uma compensação ao dano causado. Você tem que ressarcir. Você tem que ressarcir, como nós vimos aqui, né? O prejuízo do outro, se você foi o causador, né? Muito bem. A Bíblia, quando eu falo a Bíblia, o texto sagrado, é contrária à vingança desmedida e feita por mão própria. Ninguém, nenhum crente pode aceitar, concordar ou instruir alguém que deve se vingar por conta própria. Se nós, como crentes, como homens e mulheres de fé, tomamos tal atitude, estamos errados. E estamos entendendo a Bíblia de maneira equivocada. Porque a Bíblia sempre foi e sempre será contrária à vingança desmedida ou à vingança feita com as próprias mãos.
Para isso existem a justiça, o juiz, para julgar as causas, ok? Então, um homem e uma mulher de fé não pode querer ter tal atitude ou ensinar isso a alguém que está contradizendo a sua própria fé, tá? Então, a Bíblia é contrária à vingança, principalmente feita por mão própria. Aonde está escrito isso? Volta lá em Gênesis. Volta lá no primeiro livro, em Gênesis capítulo 4, versículo 23. O caso de Lameque. Vocês vão recordar o que nós estudamos. Lameque é filho de pai amaldiçoado. Tá? Lá a Bíblia comprova que ela é totalmente contra a vingança pelas próprias mãos. Jesus derrogou expressamente esta lei. Mateus capítulo 5, 38 seguintes. Como uma alternativa possível para sanear as relações interpessoais. Tá? E nós vamos ver versículos 23 seguintes do capítulo 21, como nós vimos, encontra-se a lei do talião, do olho por olho, dente por dente. Mateus, capítulo 5, 38 seguintes, só para a gente recordar o que Jesus disse, tá? Sobre a lei de talião. Capítulo 5, 38 seguintes. Você pode anotar, se não quiser procurar agora, para você ler depois. Ou pode ler comigo aí também, acompanhando. Tendes ouvido o que foi dito. Mateus 5, versículo 38 seguintes. Está na boca de Jesus essa palavra em Mateus. Tendes ouvido o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Jesus falando agora. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Jesus derroga a lei de talião. Né? A lei de talião dizia, se você se você foi ferido na face, fere a face do outro também, fica igual. Jesus fala, eu porém vos digo, se te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus muda. Então, o cristão não se vinga. O homem e a mulher de fé não busca vinganças. Ele combate o mal com o bem. É assim que sempre o mal vai ser derrotado, praticando o bem. Os primeiros cristãos foram assim, quando perseguidos pelo império. Né? Os homens e as mulheres de Israel, da antiga aliança, também. Né? Eles se confiavam em Deus. Deus faria justiça no tempo certo. É assim que eles pensavam. E é assim que nós, quando estudamos a Bíblia, devemos também agir. Nós somos homens e mulheres de fé. Homens e mulheres de fé não se vingam, não vivem a lei de talião. Hoje, nós temos uma grande tendência em nossa cultura, em nossa realidade de mundo, no século 21 em que estamos vivendo, parece-me que a lei de talião voltou à tona. Então, hoje se mata por besteira, nem é a lei de talião. Né? Hoje se mata por um olhar torto que a pessoa dá. Hoje há muita intolerância. E o cristão não vive dessa forma. Jesus diz, eu, porém, vos digo, se te ferirem na face direita, oferece à esquerda. Fácil? Não. Mas
é a identidade cristã que nós somos chamados a viver. Esta lei, como eu já disse, para encerrar o nosso estudo do capítulo 21, existiu numa época, em um contexto histórico que foi boa para regulamentar